Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por mais este culto que o Senhor nos possibilita realizar. O culto é para Ele, né? E nós estamos contentes porque o Senhor nos trouxe aqui como igreja, como povo de Deus, né? Além de o adorarmos e glorificarmos através dos cânticos, também termos o privilégio de participar um pouquinho, né, receber um pouquinho da sua palavra. Nessa noite, hoje nós temos um culto de ceia. Normalmente a gente realiza na segunda semana de cada mês, né? Então estamos hoje fazendo esse culto de ceia antes, portanto vamos estar abrindo um texto da palavra do Senhor. Nós temos nesta noite a visita de algumas pessoas. Por favor, quem nos visita a primeira vez, levante a mão. Só levanta a mão, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre sua vida, que Deus supra a necessidade dos irmãos, que Deus também possa, nessa oportunidade, falar, não somente através dos cânticos, mas também através da sua palavra. Sinta-se em casa, fique à vontade, e mais uma vez digo, Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Amém? Sejam bem-vindos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, como hoje é culto de ceia, eu sempre me esforço, a gente sempre se esforça de não extrapolar, né? De não passar, porque depois nós temos a ministração ainda da ceia. Então, assim, espero que a gente possa passar o recado de Deus sem nos delongarmos muito, sem me estender muito tempo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, dizendo: em todas as coisas, em todas as situações, né, em tudo aqui, em todas as circunstâncias, em tudo, dai graças, né, ou agradecei, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O mesmo apóstolo, quando ele escreve a sua carta à igreja dos Efésios, ao invés de dizer em tudo dai graças, ele fala por tudo dai graças. E cabe frisar que esse por tudo efetivamente é tudo, né? E não somente pelos momentos agradáveis, não somente pelos momentos confortáveis, pelos momentos alegres. E alguém poderia questionar sobre a validade de nós darmos graças a Deus pelas situações difíceis, pelas situações adversas, pelos momentos desconfortáveis, pelos momentos tristes, pelos momentos dolorosos, né? Não seria isso um fanatismo? Não seria isso alguma coisa totalmente fora da realidade? Por isso, sempre enfatizo a necessidade de nós nos envolvermos cada vez mais e mais a nível de conhecimento com a palavra de Deus, porque é através do conhecimento das Sagradas Escrituras que a gente pode compreender e experimentar aquilo que Deus fala através do livro sagrado, né? É claro que dar graças a Deus, e aí não é difícil a gente entender
que essa deveria ser a nossa atitude de assim fazermos pela nossa saúde, né? É claro, né? Especialmente quando a gente vê alguém enfermo, você vai num hospital, né? Você vai visitar um parente, e às vezes a gente está passando pelo corredor, tem portas abertas, e a gente vê cada dilema, né? A gente vê cada problemão, né? Cada situação. E naquele momento a gente deveria refletir sobre a nossa realidade e olhar para nós que estamos sãos, que estamos de pé, que estamos vivos, que estamos ativos, né? Então, é claro que não é difícil a gente compreender, a gente entender que a gente deve dar graças por coisas boas que Deus nos concede, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Então, tudo de bom que temos, por mais que possamos achar de maneira ou pensar de maneira adversa, diferente, mas tudo procede de Deus. Então, darmos graças a Deus pela nossa saúde, darmos graças a Deus pela nossa família, darmos graças a Deus pelo nosso trabalho, darmos graças a Deus pelos nossos amigos, mas, acima de tudo, darmos graças a Deus pela salvação que Ele realiza em nossa alma, através de Cristo Jesus Cristo, né? Através do Senhor Jesus Cristo, Deus nos concede uma salvação tão grande, tão grande, tão grande, para que você possa mais ou menos mensurar, porque a gente vai no nosso cotidiano de igreja, no nosso convívio de igreja, na nossa dinâmica da igreja, e muitas vezes a gente se apega e a gente se volta para um detalhe pequeno que ocorre na nossa vida e a gente esquece da grandiosidade, da maravilhosa obra que Deus realiza em nosso coração, e não é somente alguma coisa que Deus faz em nossa mente, através da renovação da nossa mente, mas algo inicialmente que Deus faz no coração, regenerando o coração, transformando o coração. E muitas vezes a gente se apanha não valorizando e esquecendo-se do grande valor. Na verdade, não existe preço, né? Para que você possa entender, se nós pudéssemos pegar a pessoa mais rica atualmente do planeta, alguém diz que é o Elon Musk, né? Que é atualmente o bilionário mais rico do mundo. Se você juntar toda a riqueza de Elon Musk, tudo o que ele amealhou até esse ponto da sua vida, tudo, mas não ficar um centavo na sua conta corrente, ele vender todos os seus imóveis, ele se desfazer de todos os seus investimentos e colocar isso diante de Deus e dizer: Deus, eu quero comprar a minha salvação. Deus diria: isso não dá nem para começar a conversar. Não tem preço. A Bíblia diz: o que dará o homem pela sua alma? Então, para aqueles que nos visitam e aqueles que ainda não sabem qual é o preço da salvação, da nossa salvação, o preço da nossa salvação não é aquilo de bom que a gente faz. Você pode fazer caridade o resto da tua vida. Você pode andar de joelhos daqui até o norte do país sem parar, pagando uma promessa. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dar todos os teus bens para os pobres e você virá um mendigo. Você pode ser a pessoa o maior filantropo do Brasil e fazer filantropia e ajudar e ser uma pessoa altruísta, ajudar os outros. Tudo que você fizer
tudo isso não paga 1 milímetro, não paga 1 ponto da salvação que o Senhor nos concede. E alguém diz, mas salvação de quê? Do que eu preciso ser salvo? Bom, se você não precisasse ser salvo, Deus não teria enviado o seu único filho ao mundo para que ele morresse pelo mundo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, entregou o seu único filho, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer é ir para o inferno. Existe só uma maneira de nos salvarmos, da eternidade que aguarda aqueles que morrem. Só existe. Jesus falou, o próprio Senhor falou, de 2 lugares depois da morte. Um lugar que é o Hades, preparado para aqueles que partiram sem salvação, é um lugar já não agradável de ficar até a ressurreição dos mortos. E existe um lugar chamado Seio de Abraão, ou paraíso, aguardando a ressurreição dos santos. Só existe 2 lugares, não existe uma terceira via. Não existe uma terceira opção. Né? Não existe reencarnação. Isso não é bíblico, isso é um ensino errôneo, muito embora algumas pessoas creem na reencarnação. A reencarnação traz consigo alguns ensinos de filantropia, de ajuda, de caridade, muito maravilhoso. Mas existe uma coisa muito perigosa, porque a pessoa que tem a chance, ou pensa que tem a oportunidade de viver 50 ou 60 vidas, e durante dessas 50, 100 ou 1000 vidas, ele possa ser aperfeiçoado, ele está equivocado, porque a Bíblia diz que ao homem é dado o direito de viver uma só vez, e depois disso virá o juízo. Nós só temos uma oportunidade, e existem 2 caminhos. Se eu partir hoje, para onde eu vou? Qual é o lugar quando eu partir? Eu posso partir a qualquer momento. Que certeza eu tenho para onde vou? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu fiz boas coisas, porque eu fui um pastor, porque eu ensinei pessoas, porque eu ajudei pessoas. Nada disso conta, absolutamente nada. Se eu me ater a isso, seguramente eu não vou para o lugar reservado para a igreja do Senhor. Só existe uma forma de nós irmos para a eternidade. Só existe um caminho. E este caminho por si mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação através só de Jesus Cristo. Não existe preço para pagar. Não existe. Se vontade, eu falei se você pegasse o homem mais rico, mas se você pegar todos os bilionários, Jefferson, todos, não falo de milionário, falo de bilionário, os grandes, e você juntar tudo e dizer: Deus, está aqui, ó. Nós resolvemos abrir mão e toda essa riqueza paga para a salvação daquela pessoa. Deus vai dizer: não dá nem para começar a conversar. Não existe preço. Nós recebemos isso graciosamente. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Por isso o evangelho da graça. Graça é favor e merecido. Esse é o significado de graça. Então, se você não tem certeza da sua salvação, que você encontre em Jesus Cristo a salvação. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Ele morreu por todos os pecadores. E todo aquele que aceita o sacrifício dele, por minha causa, por sua causa, esse tem a vida eterna. Não existe outra forma. Nós deveríamos agradecer todos os dias a Deus por isso. Mas interessante, e eu fiz questão de enfatizar, né, a gratidão pela salvação, porque é o bem maior.
é maior que a nossa família, é maior que o nosso patrimônio, é maior que a nossa saúde. Né? É preferível partir para a eternidade com uma enfermidade do que partir para o inferno com o corpo são e malhado. É preferível. É preferível ser pobre e herdar a vida eterna como Lázaro, não o irmão de Maria e Marta, mas o da parábola, do que morrer milionário ou bilionário e ir para o inferno. Essa é a maior de todas as dádivas. E quantos de nós nos sentimos salvos e nos esquecemos de dar graças a Deus? A Bíblia diz, em tudo dai graças. Não somente por isso, mas por tudo aquilo que nós amealhamos ou conquistamos nessa vida. E eu diria para você que esse seria um primeiro nível de fé. Por quê, pastor? Dar graças a Deus é manifestar fé em Deus? Evidentemente que sim. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que alcançam, que conquistam posições, que conquistam troféus, que conquistam uma posição privilegiada, né? Riquezas e amigos, enfim, tantas coisas. Muitas vezes se esquecem de agradecer a Deus e muitas vezes olham para si mesmos como os grandes responsáveis pelas suas conquistas. Então eles não têm a fé suficiente para dizer, Deus, eu conquistei isso porque o Senhor me deu. Porque a tua palavra diz que toda boa dádiva vem do alto. Tudo vem do alto. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós ganhamos, isso é concessão de Deus. Muito embora, é claro, eu faça a minha parte. Nós fazemos a nossa parte. Né? Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós estudamos, né? Nós nos especializamos, nós gastamos tempo, muitas vezes, né? Ou no trabalho, ou na mesa estudando, para depois fazer um concurso, ou para empreender alguma coisa. Mas se não for Deus, nada disso tem valor, nada disso. Eu sempre gosto de me lembrar de Nabucodonosor e ele se orgulhava das suas conquistas, dos seus feitos, a história, que não é uma história, é uma história mesmo, né? Que narra a grande tragédia desse rei que mandava em mais de 120 nações, poderosíssimo, e se gabava, né? E na Babilônia, certo dia, ele passeando pelo seu palácio, ele diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder para a minha glória. Ele não conhecia Deus. Ele nunca, talvez, tenha ouvido falar, acho que sim, mas talvez não tivesse um conhecimento, uma intimidade, certamente não, com esse Deus que tudo concede. E ele foi punido por Deus, por se gabar e por ver que ele se achava o grande responsável pelas suas conquistas, quando ele deveria reconhecer que isso vinha de Deus. Então Deus, de uma maneira trágica, traz um momento de falta de lucidez a esse homem, e esse homem se torna como um animal. E ele vai para o campo junto com os bois, com as vacas, com as ovelhas, e ele vai pastar como se fosse um animal. E Nabucodonosor, diz a Bíblia, que se passam sobre ele 7 tempos, até que lhe volta novamente o entendimento, e diz que quando lhe volta o entendimento, ele olha para o céu e bendice ao Deus Todo-Poderoso. E ele reconhece que tudo o que ele era e tudo o que ele tinha procedia de Deus. Por isso eu digo que é um nível de fé, porque muitas pessoas esquecem de dar graças, de agradecer. Agradece ao amigo influente, agradece ao pai, agradece ao patrão, agradece a sei lá quem seja, agradece a si mesmo, né? Quando não olha no espelho e diz, você é um cara bom,
Você é um batalhador, você conquistou tudo que você tem e esquece-se de Deus. A Bíblia diz que em tudo, em todas as situações, nós temos que dar graças a Deus. Ele é o responsável por tudo que somos e por tudo que temos. Até a autoridade, que as autoridades, que os homens são investidos, até essa autoridade procede de Deus. Cristo, quando estava para ser massacrado, e Pôncio Pilatos diz para ele: rapaz, tu está quieto, eu estou perguntando para você, e você pode me responder, você não entende que eu tenho autoridade para te soltar e para te fazer perecer? Você não sabe que eu tenho essa autoridade? Ele disse: você só tem essa autoridade porque do alto te foi concedido. Essa é a consciência que falta àqueles que não têm Deus, mas também às vezes, por uma questão de negligência, nos falta. Nós que sabemos que todas as coisas procedem de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.